Corre que passa rápido. Realização da prova escrita 27 de agosto a partir das 12 horas. A Lei N. Graus 13.869/19, também conhecida como Lei de Abuso de Autoridade, foi sancionada em setembro de 2019 e entrou em vigor em janeiro de 2020. Abaixo estão alguns dos principais pontos da lei. A lei define e tipifica uma série de condutas que podem ser consideradas abuso de autoridade, como constranger o preso ou detento com violência ou grave ameaça, submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, entre outras. A lei estabelece sanções para os casos de abuso de autoridade, como multa, perda do cargo ou mandato e até mesmo prisão, dependendo da gravidade da conduta. A lei prevê a criação de um Cadastro Nacional de Condenados por Abuso de Autoridade, que será disponibilizado para consulta pública. A lei estabelece que o processo criminal por abuso de autoridade só poderá ser iniciado por meio de representação da vítima ou de seu representante legal. A lei também traz algumas disposições sobre a investigação de crimes cometidos por agentes públicos, como a proibição do uso de algemas em presos que não ofereçam resistência e a necessidade de apresentação imediata do preso ao juiz competente. Esses são alguns dos principais pontos da Lei N. Graus 13.869/19, que tipifica e estabelece sanções para casos de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos. A lei tem como objetivo garantir o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos e combater práticas abusivas por parte das autoridades. A Lei N. Graus 13.869/19, também conhecida como Lei de Abuso de Autoridade, foi sancionada em setembro de 2019 e entrou em vigor em janeiro de 2020. Abaixo estão alguns dos principais pontos da lei. A lei define e tipifica uma série de condutas que podem ser consideradas abuso de autoridade, como constranger o preso ou detento com violência ou grave ameaça, submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, entre outras. A lei estabelece sanções para os casos de abuso de autoridade, como multa, perda do cargo ou mandato e até mesmo prisão, dependendo da gravidade da conduta. A lei prevê a criação de um Cadastro Nacional de Condenados por Abuso de Autoridade, que será disponibilizado para consulta pública. A lei estabelece que o processo criminal por abuso de autoridade só poderá ser iniciado por meio de representação da vítima ou de seu representante legal. A lei também traz algumas disposições sobre a investigação de crimes cometidos por agentes públicos, como a proibição do uso de algemas em presos que não ofereçam resistência e a necessidade de apresentação imediata do preso ao juiz competente. Esses são alguns dos principais pontos da Lei N. Graus 13.869/19, que tipifica e estabelece sanções para casos de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos. A lei tem como objetivo garantir o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos e combater práticas abusivas por parte das autoridades. Vem que tem mais! Sequências lógicas são conjuntos de elementos que seguem uma ordem ou padrão específico. Esses elementos podem ser números, letras, figuras ou qualquer outro tipo de símbolo. Algumas das principais sequências lógicas são: sequência numérica. É a sequência mais comum formada por números que seguem uma ordem crescente ou decrescente. Exemplo: 1, 2, 3, 4. Sequência alfabética. É a sequência formada pelas letras do alfabeto em ordem crescente ou decrescente. Exemplo: A, B, C, D. Sequência geométrica. É a sequência em que cada termo é obtido multiplicando-se o termo anterior por uma constante chamada razão. Exemplo: 2, 4, 8, 16. Sequência aritmética. É a sequência em que cada termo é obtido somando-se uma constante chamada razão ao termo anterior. Exemplo: 1, 3, 5, 7. Sequência de Fibonacci. É a sequência em que cada termo é obtido somando-se os dois termos anteriores. Exemplo: 1, 1, 2, 3, 5, 8. Essas são algumas das principais sequências lógicas que existem. Elas são muito utilizadas em matemática e em outras áreas do conhecimento para resolver problemas e identificar padrões. Problemas de contagem são aqueles que envolvem a contagem de possibilidades para a ocorrência de determinado evento. Alguns exemplos de problemas de contagem são: princípio fundamental da contagem.
É utilizado quando há duas ou mais ações independentes que podem ser realizadas em sequência. Consiste em multiplicar o número de possibilidades de cada ação. Exemplo, se uma pessoa tem 3 camisas e 2 calças, ela pode formar 3 vezes 2 igual 6 combinações diferentes. Arranjos. É utilizado quando se deseja calcular o número de maneiras distintas que um grupo de elementos pode ser organizado em uma ordem específica. Exemplo, quantos arranjos diferentes podem ser formados com as letras A, B e C? São 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6 arranjos diferentes. Combinações. É utilizado quando se deseja calcular o número de maneiras distintas que um grupo de elementos pode ser organizado sem levar em conta a ordem. Exemplo, quantas combinações diferentes podem ser formadas com as letras A, B e C? São 3 combinações diferentes, A, B, AC e BC. Permutações. É utilizado quando se deseja calcular o número de maneiras distintas que um grupo de elementos pode ser organizado em qualquer ordem. Exemplo, quantas permutações diferentes podem ser formadas com as letras A, B e C? São 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6 permutações diferentes. Esses são alguns dos principais conceitos utilizados em problemas de contagem. É importante entender o contexto do problema e escolher a técnica mais adequada para resolvê-lo. A lógica de argumentação é um ramo da lógica que estuda a estrutura e a validade dos argumentos. Um argumento é uma sequência de afirmações que tem como objetivo convencer alguém de algo. A lógica de argumentação busca avaliar se um argumento é válido ou não, ou seja, se as afirmações apresentadas são suficientes para justificar a conclusão. Algumas das principais ferramentas utilizadas na lógica de argumentação são: premissas, são as afirmações que sustentam a conclusão de um argumento. Elas devem ser verdadeiras e relevantes para o tema em questão. Conclusão, é a afirmação que se pretende provar por meio do argumento. Ela deve ser coerente com as premissas apresentadas. Inferência, é o processo de dedução que leva das premissas à conclusão. As inferências devem ser válidas, ou seja, as conclusões devem seguir logicamente das premissas apresentadas. Falácias, são erros comuns na argumentação, que podem levar a conclusões falsas ou equivocadas. Algumas das falácias mais comuns são a falácia do espantalho, a falácia ad hominem e a falácia da generalização apressada. A lógica de argumentação é uma ferramenta importante para avaliar a qualidade dos argumentos que encontramos no nosso dia a dia, seja na mídia, nas redes sociais ou nas conversas informais. É importante aprender a identificar as premissas e a conclusão de um argumento, bem como as inferências que levam de uma a outra, para avaliar se ele é válido ou não. No jogo de verdades e mentiras, uma pessoa faz uma afirmação e as outras devem adivinhar se a afirmação é verdadeira ou falsa. O objetivo do jogo é testar a capacidade de discernimento e de conhecimento dos jogadores. Algumas dicas para jogar verdades e mentiras. Analise a afirmação com cuidado. Tente identificar se há alguma informação que possa confirmar ou negar a afirmação. Faça perguntas para esclarecer dúvidas. Se você não tem certeza se a afirmação é verdadeira ou falsa, pode fazer perguntas para tentar esclarecer a questão. Considere o contexto da afirmação. Às vezes, o contexto pode ajudar a confirmar ou negar a afirmação. Por exemplo, se a afirmação está relacionada a um evento histórico, pode ser útil conhecer o contexto histórico da época. Use sua intuição. Às vezes, a intuição pode ser útil para identificar se uma afirmação é verdadeira ou falsa. No entanto, é importante não confiar apenas na intuição e buscar informações adicionais para confirmar ou negar a afirmação. Em resumo, o jogo de verdades e mentiras é uma atividade divertida que pode testar suas habilidades de discernimento e conhecimento. Para jogar bem, é importante analisar a afirmação com cuidado, fazer perguntas para esclarecer dúvidas, considerar o contexto da afirmação e usar sua intuição de forma equilibrada. A associação lógica é uma técnica utilizada para identificar relações entre elementos ou conceitos. Ela pode ser utilizada em diversas áreas do conhecimento, como matemática, ciências, filosofia, entre outras. Algumas das principais técnicas de associação lógica são: analogia, é a comparação entre elementos ou conceitos que possuem características semelhantes. A analogia pode ser utilizada para explicar conceitos complexos ou para encontrar soluções criativas para problemas. Dedução, é a técnica utilizada para chegar a uma conclusão a partir de premissas verdadeiras.
A dedução é muito utilizada em matemática e em outras áreas do conhecimento que exigem raciocínio lógico. Indução é a técnica utilizada para chegar a uma conclusão geral a partir de exemplos específicos. A indução é muito utilizada em ciências empíricas como biologia e física. A abdução é a técnica utilizada para chegar a uma explicação plausível para um fenômeno observado. A abdução é muito utilizada em áreas como investigação criminal e diagnóstico médico. Silogismo é a técnica utilizada para estabelecer relações entre premissas e conclusões. O silogismo é muito utilizado em filosofia e em outras áreas do conhecimento que exigem raciocínio lógico. Essas são algumas das principais técnicas de associação lógica utilizadas em diversas áreas do conhecimento. É importante escolher a técnica mais adequada para cada contexto e utilizar o raciocínio lógico de forma eficiente para resolver problemas e tomar decisões. A probabilidade é uma área da matemática que estuda a chance ou a possibilidade de ocorrência de um evento. Ela é utilizada em diversas áreas do conhecimento, como estatística, física, biologia, economia, entre outras. Algumas das principais definições e conceitos relacionados à probabilidade são: evento é um resultado possível de um experimento aleatório. Por exemplo, em um lançamento de moeda, os eventos possíveis são cara e coroa. Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Por exemplo, em um lançamento de moeda, o espaço amostral é a cara, coroa. Probabilidade é a medida da chance ou da possibilidade de ocorrência de um evento. Ela varia de 0 a 1, sendo que 0 significa que o evento é impossível e 1 significa que o evento é certo. Probabilidade condicional é a probabilidade de ocorrência de um evento A, dado que outro evento B já ocorreu. Ela é representada por P, A, B. Eventos independentes são eventos que não têm influência um sobre o outro. A probabilidade de ocorrência dos eventos independentes é calculada multiplicando as probabilidades de cada evento. Eventos dependentes são eventos que têm influência um sobre o outro. A probabilidade de ocorrência dos eventos dependentes é calculada utilizando a probabilidade condicional. A probabilidade é uma ferramenta importante para a tomada de decisões em diversas áreas do conhecimento. Ela permite avaliar riscos, prever resultados e planejar ações com base em dados e informações estatísticas. Os auxiliares da justiça são profissionais nomeados pelo Poder Judiciário para auxiliar na administração da justiça. Eles são responsáveis por prestar serviços especializados em áreas como contabilidade, psicologia, assistência social, perícias, entre outras. Alguns dos principais auxiliares da justiça são: peritos são profissionais especializados em uma área técnica ou científica que são nomeados pelo juiz para realizar perícias em processos judiciais. Eles são responsáveis por avaliar fatos, emitir laudos e pareceres técnicos que ajudam a esclarecer questões relevantes para o processo. Curadores são profissionais nomeados pelo juiz para representar pessoas que não têm capacidade para cuidar de seus próprios interesses, como menores de idade, idosos ou pessoas com deficiência. Eles são responsáveis por zelar pelos direitos e interesses dessas pessoas, garantindo que sejam protegidas e assistidas adequadamente. Assistentes sociais são profissionais que atuam na área de assistência social e são nomeados pelo juiz para prestar serviços a pessoas carentes ou em situação de vulnerabilidade social. Eles são responsáveis por avaliar as condições de vida das pessoas, identificar suas necessidades e encaminhá-las para os serviços públicos ou privados adequados. Psicólogos são profissionais da área de psicologia que são nomeados pelo juiz para prestar serviços em processos judiciais que envolvem questões psicológicas, como divórcios, guarda de filhos, violência doméstica, entre outros. Eles são responsáveis por avaliar as condições mentais das pessoas envolvidas no processo e emitir laudos e pareceres técnicos que ajudam a esclarecer questões relevantes para o processo. Contadores são profissionais da área de contabilidade que são nomeados pelo juiz para prestar serviços em processos judiciais que envolvem questões financeiras e contábeis. Eles são responsáveis por avaliar documentos contábeis, realizar cálculos e emitir laudos e pareceres técnicos que ajudam a esclarecer questões relevantes para o processo. Esses são alguns dos principais auxiliares da justiça que atuam no Poder Judiciário. Eles são importantes para garantir a eficiência e a qualidade da administração da justiça,
contribuindo para a solução de conflitos e a garantia dos direitos dos cidadãos. As medidas cautelares são medidas judiciais preventivas que têm como objetivo garantir a efetividade do processo e evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Elas podem ser concedidas antes, durante ou após o processo judicial e são aplicadas em situações em que há risco de dano ou prejuízo à parte envolvida. Algumas das principais medidas cautelares são: arresto. É a apreensão judicial de um bem ou valor para garantir o pagamento de uma dívida ou indenização. Sequestro. É a apreensão judicial de um bem ou valor para garantir a sua devolução ou para evitar que ele seja utilizado indevidamente. Busca e apreensão. É a apreensão judicial de um bem para garantir a sua devolução ou para evitar que ele seja utilizado indevidamente. Produção antecipada de provas. É a realização de provas antes do início do processo judicial para garantir a sua efetividade. Medidas de urgência. São medidas que visam evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, como a concessão de liminares, por exemplo. Medidas protetivas. São medidas que visam proteger a integridade física, psicológica ou patrimonial de uma pessoa, como a concessão de medidas protetivas em casos de violência doméstica, por exemplo. As medidas cautelares são aplicadas em situações específicas e têm como objetivo garantir a efetividade do processo e a proteção dos direitos das partes envolvidas. Elas são concedidas pelo juiz mediante pedido das partes ou de ofício, quando necessário. A liberdade provisória é uma medida que garante a liberdade do acusado durante o processo judicial, mediante o cumprimento de determinadas condições estabelecidas pelo juiz. Ela pode ser concedida em qualquer fase do processo, desde que o acusado não represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Algumas das condições que podem ser estabelecidas para a concessão da liberdade provisória são: comparecimento periódico em juízo. O acusado deve comparecer ao juízo em datas e horários determinados pelo juiz. Proibição de se ausentar da comarca. O acusado não pode se ausentar da comarca sem autorização judicial. Proibição de contato com outras pessoas envolvidas no processo. O acusado não pode manter contato com as vítimas, testemunhas ou outros envolvidos no processo. Proibição de frequentar determinados lugares. O acusado não pode frequentar determinados lugares relacionados ao crime. Recolhimento domiciliar noturno. O acusado deve permanecer em casa durante o período noturno. A concessão da liberdade provisória pode ser requerida pelo advogado do acusado ou pelo Ministério Público, e a decisão cabe ao juiz. A liberdade provisória pode ser revogada caso o acusado descumpra as condições estabelecidas ou represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é uma lei que estabelece os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes no Brasil. Essa lei se aplica a todas as crianças e adolescentes, incluindo aqueles que são cadeirantes. O ECA garante a todos os jovens o direito à igualdade, à liberdade, à dignidade, à saúde, à educação, ao lazer, à cultura, ao esporte, à profissionalização e à proteção contra qualquer tipo de violência ou discriminação. Além disso, a lei também estabelece que as crianças e adolescentes com deficiência têm direito a medidas especiais de proteção e atendimento, visando garantir sua plena integração social. Isso inclui o acesso a serviços de saúde, educação, esporte e lazer adaptados às suas necessidades. As barreiras são obstáculos que impedem ou dificultam o acesso e a participação plena das pessoas com deficiência na sociedade. Essas barreiras podem ser físicas, arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais, entre outras. Algumas das principais barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência são: barreiras arquitetônicas. São obstáculos físicos que impedem ou dificultam o acesso das pessoas com deficiência a prédios, ruas, transportes públicos, entre outros. Barreiras comunicacionais. São obstáculos que impedem ou dificultam a comunicação das pessoas com deficiência, como a falta de intérpretes de Libras, a falta de audiodescrição em eventos culturais, entre outros. Barreiras atitudinais. São obstáculos que surgem a partir de atitudes discriminatórias ou preconceituosas em relação às pessoas com deficiência. Barreiras tecnológicas. São obstáculos que surgem a partir da falta de acessibilidade de tecnologias e sistemas para as pessoas com deficiência.
A superação das barreiras é fundamental para garantir a inclusão plena das pessoas com deficiência na sociedade. Isso envolve a eliminação das barreiras existentes e a promoção de uma cultura inclusiva, que valorize as diferenças e respeite os direitos humanos de todas as pessoas. A implementação de políticas públicas e a conscientização da sociedade são fundamentais para superar as barreiras e garantir uma sociedade mais justa e inclusiva para todos.